Olá pessoal, eu resolvi fazer essa introdução ao vídeo que eu gravei no Periscope, que eu vou mostrar para vocês, para explicar um pouquinho como é que foi isso. Semana passada eu estive em Belo Horizonte, no curso de viscosuplementação da ATM, e a minha aula fez parte da parte teórica do curso, em que eu ministrei uma palestra a respeito das técnicas, das terapias, das ferramentas que nós temos para o tratamento de alguns dos distúrbios intraarticulares, né? No caso, os deslocamentos de disco e as osteoartrites, a osteoartrose. E depois disso eu fiz um vídeo no Periscope, uma transmissão ao vivo no Periscope, que é uma coisa que eu estou gostando muito de fazer. E só que essa transmissão ela fica somente 24 horas no ar. E o André Corporati, que é meu amigo, parceiro aí de pesquisas e tudo mais, ele mandou uma mensagem para mim e falou assim: poxa Juliana, seria tão bom se esse vídeo ficasse disponível mais do que 24 horas. Eu falei para ele: olha André, eu gravei o vídeo, vou tentar disponibilizar no YouTube. O vídeo não é a aula completa, porque eu retirei os casos clínicos, os vídeos em que apareciam pacientes, porque eu tenho autorização somente para mostrar pacientes em aula e não para fazer divulgação em rede social. Então eu não pude colocar essa parte mais prática, mas eu citei todos os artigos e o começo do vídeo é uma resposta a uma pergunta que me foi feita lá no curso, que foi a seguinte: se todo o estalo, se todo o deslocamento de disco já se iniciaria um processo degenerativo da articulação. Então eu tento dar essa resposta. Eu ia, na verdade, não ia divulgar esse vídeo no YouTube, eu ia, na verdade, colocá-lo no blog de forma escrita, mas eu achei por bem mostrar, até porque quem não conhece como é uma transmissão via Periscope, para ter vontade de assistir. A gente está fazendo em média uma transmissão por semana, sempre com artigos científicos, indicação de livro, então fica o convite para todo mundo. Aqui embaixo está escrito o @DororoFacial, que é o meu nickname, e no Periscope, então eu convido a todos a participarem lá também. Então, vejam um vídeo que foi feito pelo Periscope, por favor, dá um desconto, porque o vídeo é ao vivo, e esse também eu não tenho muito tempo de edição. Um abraço para vocês, até mais. Eu fui dar aula nesse curso aqui, que foi o curso de viscosuplementação em ATM, eu dei na parte teórica, e a minha aula lá, gente, foi a possibilidade de controle de tratamento das DTMs articulares, expectativas terapêuticas e limitações. Só que eu não falei de viscosuplementação, eu falei de outras coisas, né? Então aí eu fiz um apanhado geral. Como eu falei para vocês, eu não posso. Esse slide é do André Corporati, meu querido amigo, que me emprestou alguns slides. Obrigada, viu, André? Já te agradeço publicamente, que não dava tempo. Esse slide do André, que mostra essa progressão, eu coloquei exatamente para falar que essa progressão aqui, vocês viram agora através daquele outro artigo que eu acabei de mostrar, que nem sempre ela é verdadeira. Porque você pode ter aqui um deslocamento de disco com redução já com alterações degenerativas e até articulações sem deslocamento, mas com mudanças degenerativas. Então essa progressão, ela normalmente acontece, ela pode acontecer, como ela pode não acontecer, que é o que mais é predominante, né? Mas você pode ter articulações sem deslocamentos, mas com degeneração. Então a gente tem que começar a rever esse slide, viu? Não mostrar ele tanto. Esse slide eu adorei. Esse aqui é um slide da professora, dá pra ver aqui? Do Zadik Nitsa, a professora que estuda mais a questão da lubrificação na articulação. E eu roubei esse slide aqui, adaptei para a aula, para falar, porque eu queria falar das duas coisas que é muito importante a gente controlar no tratamento clínico. Agora eu tô falando, não tô falando de cirurgia, não tô falando de técnicas invasivas, mas que é controlar, diminuir sobrecarga, melhorar a mobilização, né? E aí ela fala dos fatores intrínsecos e extrínsecos. Dentro da sobrecarga aqui, a perda de suporte posterior, cirurgia ortognática, mas principalmente o bruxismo, seja em vigília
ou do sono, e a gente fala hoje até mais do bruxismo em vigília também, que aumenta a sobrecarga da articulação. E do lado de cá, eu já linkei com a paciente que a Cris atendeu. Aliás, aquela paciente que a Cris atendeu, eu fiquei apaixonada por aquele caso, né? Já falei na outra vez, que é a questão aqui, ó, da disfunção temporomandibular mandando a imobilização. Quem viu o outro periscope que eu fiz, viu que tinha essa figura no livro. Eu taquei essa figura na aula, copiei cara dura para a aula, né? E aí eu falei do deslocamento de disco com redução, esse slide aqui também do André. E aí tem essa frase que está no livro da academia que fala assim: o clique assintomático por si só não garante a necessidade de tratamento, né? E aí a gente foi mostrar, vou passar isso aqui rapidinho, que são os fatores contribuintes etiológicos para o deslocamento, não vem ao caso, mas é esse aqui que eu queria mostrar. São artigos bem antigos, mas que mostram com acompanhamento, olha, que o estalo por si só ele pode resolver, esse sinal ele pode desaparecer, então, por essa remodelação, né? E se tem pouca recidiva, função normal, então um tratamento inicia-se com você explicando a condição. Então aqui a gente falou do que a gente podia estar fazendo, educação, autocontrole, exercícios, né, as placas. E aí tem esse slide que é do professor Paulo Conte, que eu gosto muito, que fala das estratégias comportamentais de autorregulação, e eu acho que isso aqui é válido para todas as disfunções para a vida, né? Para a vida, não só para a disfunção temporomandibular. E aí eu falei da diminuir sobrecarga, com diminuindo o bruxismo, falei do desencoste seus dentes, por quê? Para a gente poder diminuir bruxismo em vigília, controlar um pouquinho o bruxismo em vigília, que a gente está precisando melhorar um pouco mais esse controle. Falei da questão deixa eu voltar aqui, da questão de aumentar a mobilização da articulação. E para aumentar a mobilização, uma coisa de baixo custo que a gente tem hoje são os exercícios, né? E aí tem um exercício que foi proposto como diz o Daniel Bonotto, pelo mestre Yoda, nesse artigo aqui, publicado na Crânio em 2003, que é o exercício que você protui a mandíbula, pede para o paciente abrir e fechar. Se ele conseguir recapturar assim, o disco e diminuir o barulho, você pede para ele fazer exercício. Eu peço para fazer toda vez que escova os dentes, 10 vezes, isso por 6 meses. E o Yoda mostrou que depois de 3 meses você tem uma redução dos estalos com o paciente fazendo exercício, só exercício. Yoda hoje dá, oi Daniel, tudo bom? Aí, tá vendo? Citei você, não tô esquecendo, agora eu não tô esquecendo nunca mais isso, que você me falou isso. E vou falar em toda a aula que eu der sobre isso. E aqui tá o exercício. E eu falei pra você, né, Daniel, que a gente depende muito da frequência. Isso aqui pra mim é bobagem, o que vale a gente tentar melhorar a sintomatologia para o paciente, porque afinal de contas o estalo pode ser chato para o paciente, pode incomodar o paciente, então a gente tem que aqueles que necessitam fazer algum tipo de tratamento. Mas depende muito da forma que o paciente está fazendo, então não pode esquecer isso, gente, a forma que ele está fazendo, que às vezes você acha que ele está fazendo direitinho, mas não está. Então cobrar isso para o paciente, marcar retornos para observar se ele está realizando direitinho o exercício e a frequência. E depende muito do paciente, é óbvio, né? Aí eu falei da diminuição de sobrecarga, de melhorar a mobilização e melhorar a dor articular também, que pode piorar a mobilização, também a DTM muscular, e a gente tem o uso de placas. E aí eu mostrei esse trabalho aqui, olha, que é do professor Conte, coloquei lá esse trabalho, que ele mostra o quê? O professor Conte usou nesse trabalho 2 tipos de placa, placa de acrílico lisa, uma com contatos bilaterais, né, balanceada bilateral, outra com guia canina, que é a parte em azul, e em verde era uma placa sem contato oclusal. Vejam que você usar a placa para melhorar a dor do paciente, depois de mais ou menos 15 dias você tem uma melhora considerável aqui dos pacientes que estão usando placa. Olha, 1 mês de diferença com quem só está usando aquela placa sem a parte superior, a placa sem contato, né? O que mostra isso, gente? E tem outros trabalhos que nós fizemos depois, até teve um que eu ajudei o professor Conte a escrever. Isso mostra assim que o uso da placa, se você fizer só orientação, por exemplo, você vai chegar no mesmo lugar depois de 3 meses, mais ou menos.
Você vai diminuir dor da mesma forma, só que o uso do dispositivo, ele acelera o processo. Então, usar um dispositivo interoclusal parece interessante nesses casos em que dor está envolvido e principalmente em que travamento intermitente está envolvido. Então, vamos falar do travamento intermitente. Aí eu falei um pouquinho da placa reposicionadora. Nossa, agora que eu vi que está escrito errado. Eu troquei o C com S. Ai, Deus. Então, aqui... Para a placa reposicionadora eu mostrei esse trabalho que está disponível para vocês, quem quiser ler na internet, que foi o tratamento que nós usamos, que foi o trabalho feito até pelo professor, e aí pelo professor Conte também. E aí o que acontece? Nós usamos o NTI, aqui que é o grupo 2, esse pontilhado. O pontilhadinho aqui é a placa reposicionadora e esse aqui é um grupo controle que foi feito só orientações, não encostar os dentes, orientações básicas, aquele primeiro slide. Aqui também para redução de dor. Então você vê que quem usa algum tipo de dispositivo, ele tem uma melhora mais rápida aqui dos seus sintomas com a dor do que quem não usou. E aqui não teve diferença significativa, mas mesmo assim acho que é bacana mostrar que quem usou a placa reposicionadora diminuiu mais. Agora, o grande problema aqui que a gente observou com o NTI foi a porcentagem de estalos. Então nós contamos bilateral, né? Então por isso que tem essa porcentagem, porque todo mundo tinha algum estalo, podia ser só numa articulação ou nas duas. Então você vê que no início, aqui no baseline, 70% dos pacientes, mas 70 a 75% apresentavam estalos. Depois de 2 semanas isso reduz, depois 6 semanas ainda se mantém, mas depois de 3 meses de tratamento, a gente tem uma redução maior de pacientes com placa reposicionadora. E, pasmem, com o NTI nós tivemos um aumento na incidência de estalos, porcentagem de estalos da articulação. Por quê, gente? Porque ele é um aparelho colocado na região anterior e a justificativa que nós demos para isso foi que provavelmente aumentou a carga na articulação, que é uma coisa que a gente não quer. A gente não quer aumentar a carga na articulação, né? Então, esse foi o trabalho que eu mostrei. Dos anti-inflamatórios não esteroidais, eu mostrei esse trabalho aqui, olha, que é um trabalho... Ai, tem tão pouco trabalho sobre isso, alguém podia fazer, né? Foi publicado na revista PEN, que é muito legal, a revista PEN. E aqui, mostrando, então, ao longo do tempo... Só que, gente, pelo amor de Deus, tomar anti-inflamatório durante 6 semanas, eu tô tomando anti-inflamatório pro meu pé, já tô sofrendo faz 3 dias. Imagina você tomar 6 semanas de anti-inflamatório só para tratar uma artralgia. Meu Deus, mas aqui mostra que o naproxeno, deixa eu ver quantos miligramas, 2 tomadas por dia de naproxeno foi melhor que o celecoxib, né? E que o placebo significativamente na melhora da dor. Então, naproxeno parece aí, se tiver que escolher escolhe naproxeno. Parece bem bacana. Depois eu mostrei aqui o deslocamento de disco sem redução, essa rapidinha aqui. A gente falou das mesmas, algumas coisas eu já tinha falado da manobra, né? Que é aquela manobra redutiva que eu falei que eu adoro fazer e que todo mundo ficou falando na minha cabeça que é muito mais fácil fazer com a viscosuplementação, também acho. Ou com anestésico, eu faço com anestésico, depois visco, sei lá, depende do paciente. E falei dos exercícios, eu não posso pôr aqui os exercícios, que eu não tenho autorização para pôr a imagem, né? Mas são os exercícios que a gente faz com espátula de madeira, na tentativa de aumentar, quando o paciente já está um pouco sem dor. E aí eu mostrei o Terabyte. O Terabyte ele custa hoje $538, mas nós não usamos no Brasil, porque, né? Não dá para todos os pacientes levarem o Terabyte, infelizmente não dá. Então, nós fazemos isso com espátulas de madeira, você pode fazer até com aquele exercício de stretching, que você coloca o dedo aqui nos inferiores, o outro, e você vai fazendo esse stretching. Mas eu prefiro a espátula de madeira, dá mais controle, o paciente gosta de fazer. E aí aqui fala, isso foi muito legal, porque eu encontrei aqui uma revisão de literatura bem recente, foi publicada dia 20 de agosto, ela vai aparecer em algum momento, aqui, essa aqui é a revisão, para quem não anotou lá na aula e estiver vendo o vídeo, viu Marília, que eu vi que você entrou agora, olha aqui, essa é a revisão, essa meta-análise, tá?
a revisão sistemática e meta-análise, foi publicado dia 20 de agosto, falando dos exercícios. Falam de todos os exercícios que se fazem para a boca. E eu não falei, lógico, de todos que fisioterapeuta. Aliás, a Betânia deu uma aula linda, parabéns, Betânia. Assim, eles iam depois falar a respeito disso, né, das mobilidades, exercícios de mobilidades. Mas eu mostrei que eles são favoráveis, esses exercícios. Não tem nada significativo, porque, gente, os estudos são muito ruins metodologicamente, né? Mas parece que tem uma tendência na melhora da abertura bucal, na intensidade da dor, se comparado com placa educação. Mas uma coisa muito importante é que exercício, quando bem feitinho, supervisionado, porque aí fala assim, fez exercício, meu paciente piorou. Você tem que supervisionar esse paciente, avisar, porque não pode fazer exercício se ele estiver sentindo dor, é dentro do limite sem dor. O exercício acaba não apresentando efeitos colaterais. Aí eu falei um pouquinho do corticoide. Corticoide é sempre polêmico, né? Eu acho que corticoide, quando é associado a artrocentese, por exemplo, eu já vi vários trabalhos mostrando que não tem benefício nenhum, não tem melhora nenhuma, que pode levar à destruição de cartilagem. Já vi destruição de cartilagem em animais, em modelos animais, a gente percebe, mas em humanos tem apenas um trabalho aqui que até comparou, deixa eu ver se aqui tá, aqui eu te dou onde eu tirei, que foi do livro do Green, mas tem um trabalho que comparou com ácido hialurônico e mostra assim que ele tem bom resultado na dor, e fizeram depois exame de imagem e não viram um aumento na degeneração, pouco ou nenhum aumento na degeneração, né? Tem resultados muito positivos em paciente com artrite reumatoide, mas a gente estava falando de osteoartrite, estava falando de deslocamento de disco, e eu acho assim, eu sou um pouco cautelosa, eu faço apenas eu estou falando minha experiência clínica só, né? Uma infiltração com corticoide, né, na tentativa de reduzir, e melhora bem. O paciente tem uma melhora interessante com a injeção de corticoide na articulação. Mas você pode também tentar outras coisas. Agora, esse trabalho é um trabalho super famoso, que foi, o ano passado ele foi atualizado, que é o trabalho aqui que mostra 106 pacientes com deslocamento de disco sem redução, artralgia e limitação de abertura, e que eles fizeram algumas terapias. Foi medicamento, placa, fisioterapia e psicoterapia. E aqui é bem interessante esse protocolo. Esse protocolo de medicamento deles é um pouco maluco também. Envolve corticoide 7 dias, depois ibuprofeno, não sei quantos dias, acho que foram 4 semanas, e ainda com ciclobenzaprina de 10 miligramas junto. Foi bem maluco esse protocolo. E depois artroscopia com lavagem com Ringer lactato, discopexia, que é ancoragem de disco, ou dissectomia cirundese para fazer discopexia. Então eles avaliaram isso aqui ao longo de 5 anos, gente, é muito legal esse trabalho. E aí essa tabela inicial aqui, que ficou uma porcaria lá no slide, parece até uma porcaria no Periscope também, desculpa, gente. Mas é só para mostrar, gente, que não tem diferença entre os tratamentos para dor, tá? Ao longo do tempo, olha, não tem nenhuma diferença entre os tratamentos, tá? Mas qual escolher, né? Qual abordagem escolher? Então, dentre essas 4 abordagens, depois de 5 anos, o que teve diferença foi que o grupo foi feito cirurgia, artroscopia ou discopexia, foram os grupos que apresentaram maior porcentagem de mudanças osteoartríticas. Então eles falaram assim, olha, se você tem aqui um grupo que você vai fazer abordagens não invasivas, como placa, medicamento, exercícios, que é a fisioterapia e até psicoterapia, ele tem o mesmo valor, entendeu, gente? Isso, ele tem. Aqui você teve efeito colateral de problemas gastrointestinais. Aqui você tem um procedimento muito mais invasivo e custoso. Então aqui você tem um procedimento para tratar deslocamento de disco sem redução, que tem baixo custo, é eficiente, com menos efeitos colaterais. Por que você não vai fazer, né? Escolhe então esse tipo de abordagem. É isso que ele fala, professor Schiffman. Professor Schiffman fala nesse trabalho. Você escolha a abordagem menos efeitos colaterais, menos custosa e menos invasiva ao paciente. Se falhar, você pode encaminhar para outra abordagem. Aí eu coloquei essa frase do professor Siqueira, depois eu coloco ela tá lá no blog, depois eu mostro para vocês, só para mostrar aqui no finalzinho.
Esse slide que eu acho importante, só vou mostrar mais esse, que é da questão da... Eu acho importante e eu amei esse slide, né? Falei pro Daniel que foi meu slide favorito na aula toda, que fala das mudanças que caminham para osteoartrose e osteoartrite. Então, a gente tem uma articulação temporomandibular. Então, gente, ó, mesmo se você tiver um deslocamento, uma carga normal, você vai ter uma remodelação funcional, e ela depende da sua capacidade adaptativa. Entretanto, se você tem uma capacidade adaptativa que é excedida, e muitos trabalhos mostram que isso depende muito da idade do paciente também, né? Que quanto maior a idade, menor a capacidade adaptativa do paciente, com fatores contribuintes, como a idade, como eu falei, fatores mecânicos, lubrificação, olha lá de novo, lubrificação prejudicada, sobrecarga funcional, você pode ter aqui falta de mobilidade da articulação. O que vai acontecer? Você começa a ter uma cartilagem anormal, vai ter uma remodelação disfuncional, isso vai acarretar numa série de problemas, mudanças dos condrócitos, como eu falei no outro periscope, eles ficam hipertrofiados, você vai ter hipóxia, fator de liberação intersticial de hipóxia, você vai ter a produção de fator de crescimento endotelial vascular, que, se você lembrar lá da anatomia da articulação, vai lembrar que a articulação ela não tem, ela é séptica, ela não tem, oh meu pai, como é que fala isso? Vascularização, e aí ela começa a apresentar essa produção de vascularização, que faz a mudança das células ósseas, acabam tendo a osteoclastogênese, e aí começa a ter a produção de cisto no osso subcondral, então isso aqui é importante. As metalosproteases que começam a comer aqui, a comer é ótimo, né? A reabsorver, a mudar a matriz, é que eu tô querendo falar rápido para poder aproveitar a televisão ainda no domingo. A mudança na cartilagem, expressão de óxido nítrico, espécie de oxigênio reativo, e tudo isso aqui contribui para a liberação de citocinas e a degradação do ácido hialurônico e da lubricina, que acabam prejudicando ainda mais a lubrificação. Vira um ciclo vicioso. E aí você tem essa produção das citocinas pró-inflamatórias também, é uma prostaglandina. O TNF-alfa é interessante que na artrite reumatoide se fala muito hoje do uso do bloqueador de TNF-alfa, mas se você vai estudar na osteoartrite, tem um estudo mostrando que apenas 40% das articulações apresentaram TNF-alfa dentro da sua composição. Então pode ser que não seja o mesmo tratamento do que da artrite reumatoide. Isso é uma das coisas que é questionado no trabalho que eu estava lendo. E aí você tem essa mudança, e hoje estou buscando algumas coisas para tratamento ainda em modelo experimental, não testados em humanos.